Olá! Tá, após a nossa exposição inicial de quais são os atributos de um bom texto em termos de estudo de caso e de redação de forma geral para a segunda fase da sua prova, é com imensa satisfação que a gente vai começar aqui a discussão do nosso primeiro estudo de caso. Então, uma coisa que eu digo já de antemão é um caso em que a gente se predispõe aqui a fazer uma análise bastante complexa. E aí, sempre em termos de didática das minhas aulas, vai ser o seguinte: vai ser uma apresentação do estudo de caso, né, do caso proposto para análise, que de certa forma vai ser bastante sucinta, né? Eu exponho o caso. Eu espero, né, que você veja essa aula em que é exposto o caso e que tente, por fora, fazer, pesquisar, porque esse processo de você correr atrás do conteúdo, ir aos livros, ir ao material, e a internet às vezes, né, também é bom, e fazer a própria proposta de resolução do caso faz parte e sedimenta muito do seu conhecimento. Logicamente você não vai ter tempo de fazer de repente todos os casos, mas escolha alguns e faça isso. Em seguida, logicamente, né, a aula que se segue, logicamente, a essa, vai ser a própria discussão do caso, ok? Então, o primeiro que a gente vai ver vai tocar uma parte do edital que foi bastante cobrada, foi cobrada, inclusive, com uma questão na primeira fase. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é a programação, né, que a gente tem aí de gestão governamental no edital. Então, o nosso caso agora, ele vai tocar esse nicho aqui do edital, que é a parte mais próxima à gestão estratégica. Então a gente vai cobrar aqui, tá? Ferramentas de gestão, tipos de indicadores, tá? Implementação de estratégia, planejamento estratégico, técnica de abordagem, análise e diagnóstico e estabelecimento de cenários. Tudo nesse caso só. Relembrando, tá? Essa aqui foi uma questão que caiu na primeira fase e eu acho, né, ressalto uma coisa que eu disse já no gabarito comentado da primeira fase, disponível aí na internet, é que o próprio, né, a primeira fase também nos serve, não pode ser esquecida. Ela serve como, de repente, uma luz sobre o foco que a banca está tendo sobre certas disciplinas. Inclusive, em alguns casos, para a gente poder identificar qual que é o texto base que está servindo na abordagem desse conteúdo. Então a questão foi essa aqui, ó, a respeito do modelo de planejamento do BSC, né, o Balanced Scorecard, é correto afirmar que, e a resposta foi essa aqui, ó, as perspectivas ou dimensões adotadas nesse modelo variam de organização para organização e são fruto de uma escolha baseada em processo de reflexão que identifique o que é coerente à organização e a seu contexto, ok? E realmente, de fato, o é, como vimos de forma mais aprofundada, mais uma vez eu digo, né, na discussão do gabarito da prova, que, de repente, as perspectivas do BSC no setor privado são uma, né? Já no setor público, logicamente, pelos próprios aspectos legais que permeiam o setor, vão ser outros, tá? Legais e principiológicos, lógico. Ok? Tudo bem? Então vamos dar início aqui ao nosso caso. O servidor Mintzberg Jr., gestor governamental experiente, com passagens pelos Ministérios da Saúde e da Educação, bem como pela Agência Nacional de Águas, a ANA, foi designado para compor a equipe da Coordenação Geral de Gestão Estratégica, Unidade Administrativa do Departamento de Planejamento do MPOG. Faço aqui um adendo, foi uma ilustração aqui mais próxima do MPOG, como poderia ser da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ou de qualquer outro órgão. Ao assumir a nova atribuição no Ministério do Planejamento, Mintzberg Jr. tomou ciência sobre a gestão estratégica conduzida naquele órgão, cujo horizonte é compreendido entre 2012 e 2015, salientando da seguinte forma os principais aspectos. O sistema de planejamento e gestão adotado é o BSC, tá? O Balanced Scorecard, contemplando as seguintes perspectivas: impactos para a sociedade, resultados institucionais, processos internos e ações de sustentação.
O mapa estratégico é assim representado. E aí tá dessa maneira aqui. Então, há aqui as perspectivas, né, do BSC, a mais basilar, ações de sustentação, segue-se a perspectiva de processos internos, depois os resultados institucionais, tá? E aí tem as duas mais, né, que são os impactos para a sociedade, desculpa, a mais superior. E aí, além disso, esse mapa estratégico acaba por trazer na parte superior, que não é uma perspectiva, né, é a missão e a visão de futuro. Ok? Então esse é o BSC aqui proposto do MPOG para esse horizonte 2012-2015. Continuando aqui, ó, a despeito dos esforços empreendidos, não se tem logrado êxito significativo na consecução do objetivo estratégico. Adotar as melhores práticas de gestão e governança, eliminando gargalos críticos dos processos e fluxos administrativos, constante da perspectiva ações de sustentação. Tá? Então, voltando aqui, né? Ações de sustentação está aqui, e aí esse é o objetivo que está sendo tocado aqui. Eis a descrição deste objetivo, conforme consta do Planejamento Estratégico 2012-2015 do MPOG. Para que uma organização atinja seus objetivos finalísticos, é imprescindível que ela conte com um processo de apoio eficazes. Frequentemente, falhas nesse processo ocasionam prejuízo na execução da estratégia do órgão. Essas estratégias podem ser causadas por inúmeros fatores, tais como emprego de procedimentos inadequados ou obsoletos, insuficiência dos perfis profissionais adequados, acordos de nível de serviço precariamente definidos e inadequação dos sistemas de informação existentes. Assim, esse objetivo visa identificar e sanar um conjunto relevante de deficiências críticas dos processos e fluxos administrativos do Ministério, implementando as ações gerenciais necessárias para tal. O impacto gerado por essas ações deve trazer ganhos mensuráveis aos processos finalísticos e ser visivelmente percebido pelas autoridades do Ministério. Ressaltando o BSC, é importante que os ganhos sejam mensuráveis. Além disso, o fato de o Ministério do Planejamento adotar uma determinada boa prática agrega credibilidade ao respectivo processo. Sendo o órgão central, não é possível sustentar a recomendação de práticas, regulamentações ou normativos se o provedor não a aplica em sua própria gestão. Dando exemplo. Nessa situação, tanto a prática em si quanto a capacidade do provedor são questionadas. Ok? Então esse era o objetivo descrito no próprio planejamento do MPOG. Em especial, o gargalo no processo de aquisição de materiais e contratações de serviços é entendido como um dos mais transversais em organizações. E essa nota diz o seguinte, isso aqui foi essa assertiva, né, da transversalidade do processo, ou seja, do fato de ele perpassar as mais diversas áreas, foi exarada pelo próprio TCU. É o grande responsável pela barreira na consecução do citado objetivo. O único indicador associado a este processo é o tempo para a conclusão de uma aquisição-contratação, que atualmente aproxima-se de 120 dias. Há uma série de variáveis quantitativas disponíveis e associadas ao processo em tela, atinentes aos últimos 4 anos. Capacidade de recursos humanos envolvidos, número de tramitações processuais, número de compras, contratações efetuadas, montante financeiro dispendido, tempo para a conclusão da demanda, horas de capacitação do pessoal da área de compras, etc. Tá? Uma série de indicadores aí que estão disponíveis do gestor. O diretor da Coordenação Geral de Gestão Estratégica, ciente do óbice na consecução desse objetivo, bem como no intuito de colher subsídios para o próximo ciclo estratégico, solicitou ao servidor Mintzberg Jr. a análise da situação e a subsequente elaboração de um texto sucinto, o qual discorrer sobre os seguintes aspectos. E aí é o que você vai ter que fazer em termos de abordagem no seu estudo de caso. É aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos que devem ser obrigatoriamente abordados. Então, primeiro, adequação ou não das perspectivas atuais contempladas no mapa estratégico do MPOG frente às perspectivas clássicas do BSC.
Outro, em face do objetivo estratégico em pauta, propor técnica ou técnicas de diagnóstico aplicáveis ao processo de aquisição ou contratação. No mesmo contexto, propor técnicas de definição de prioridades, tá? Tudo dentro do edital. Diagnóstico. Abordar a possibilidade de se proceder à construção e análise de cenários. E, caso julgado pertinente, qual a técnica que seja mais bem aplicável. Propor indicador ou indicadores de tendência ao processo, avaliando a pertinência de seu uso, se cotejado, se comparado a indicadores de capacidade. Tá? Ó, a parte do edital aqui também. Momento oportuno de se aplicar as eventuais melhorias vislumbradas no processo em análise. Ok? Então esse foi o caso apresentado. Eu tenho plena ciência que o nível de complexidade que foi aqui exposto a você, se por um lado ele pode causar um pouquinho de apreensão e assustar, entre aspas, né, um pouco, ele está plenamente em harmonia e aí com a lógica que o IGPP se propõe em termos de preparação de você para a segunda fase. Então tenha plena ciência que ao se debruçar e ao resolver isso, na prova, se cai alguma coisa sobre indicador, sobre gestão estratégica, sobre planejamento, sobre ferramentas de gestão, sobre análise de cenários, você vai conseguir resolver com muita segurança. Uma dica que eu posso te dar nesse momento é o seguinte: há 6, se eu não me engano, 6, né, tópicos que estão sendo demandados. Não crie o hábito de pegar um tópico e abordar um pouquinho no começo da redação, um pouquinho no meio, um pouquinho no final, por exemplo. Quem está corrigindo a sua prova, né, isso aí da própria banca, depois, vai ser um cara que tem muita coisa para fazer, muita prova para corrigir. Muitas vezes ele vai pegar um desses tópicos e vai pegar só esse tópico e corrigir todas as provas. Depois passa para a prova, para o próximo tópico e corrige todas. Se ele não encontrar tudo desse tópico de uma vez na sua prova, de repente ele passa para a próxima e não vi tudo. E você acaba perdendo em pontuação por eventualmente ele achar que você fez uma abordagem incompleta, tá? Então isso aí é bastante importante. De resto, desejo a você um bom estudo, realmente faça aí o melhor aproveitamento que você pode ter nesse momento desse conteúdo. Na próxima aula a gente vai discutir e vai esmiuçar cada um daí das facetas demandadas e além disso, né, como se não bastasse, vai ser proposta efetivamente a redação de um caso para você, desse caso, a resolução na prova como se fosse desse caso, tá? Um grande abraço e até a próxima.